Irmãos, meus amigos, quero cumprimentar você nessa tarde, hoje 21 de outubro de 2019. Eu quero trazer aqui uma palavra, a qual nesses últimos 2 dias aí, vem trabalhando no meu coração. Eu creio que o Espírito de Deus vem trabalhando no meu coração, assim eu creio, eu acredito, porque a gente trabalha com igreja, a gente trabalha na obra do Senhor, e eu estava analisando o sofrimento das pessoas, o que as pessoas sofrem, o que as pessoas padecem nesses últimos dias, por não entender a palavra de Deus, por não compreender a palavra de Deus. E aí me veio esse texto que se encontra em Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1 em diante, que diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, eu tenho visto pessoas sofrer, eu tenho visto pessoas se lamentar, e eu tenho observado pessoas que vêm conversar comigo, ou com minha esposa, e vêm nos pedir oração, porque a gente observa que as pessoas elas estão vivendo, muitos sem querer estão vivendo uma falsa vida cristã, uma falsa vida de servo de Deus, e outros sabendo que estão vivendo essa falsa vida, mas estão vivendo. E aí eu quero dizer o seguinte: as pessoas hoje elas se estão dentro da igreja, se estão na igreja, muitas delas, essas pessoas estão atribuladas, angustiadas, tristes, abatidas, frustradas, decepcionadas. Porque essas pessoas elas estão dentro da igreja, elas têm um cargo, um ministério dentro da igreja, desenvolvem uma função dentro da igreja, e elas acham que elas já pertencem a Deus. E está tudo certo, está tudo ok. Outras pessoas estão dentro da igreja, não tem cargo, não tem função, não tem nada, estão ali sentados, vão todos os cultos, estão sempre ali, mas a vida continua no mesmo sentido, mesmo problema, frustração, decepção e todas as outras coisas que eu já falei agora anterior. Outras pessoas estão fora da igreja, não estão na igreja, mas estão dentro de casa, na sua vida social, na sua vida secular. E as pessoas elas estão todos os dias à procura de uma felicidade, de algo que preencha essa tristeza, que tome lugar dessa tristeza, dessa angústia. E aí nós vemos pessoas correndo atrás de encontrar felicidade na família, de encontrar segurança na família. Nós vemos as pessoas correndo desesperadas atrás da vida secular, da vida financeira, da conquista das coisas financeiras, indo para a igreja para que Deus venha restituir aquilo que perdeu, para que venha acrescentar aquilo que ela tem, indo procurar felicidade lá fora, indo procurar felicidade, procurar algo nas coisas vazias, que não vão encher a sua alma, o seu coração. E aí eu vejo as pessoas dessa vida, nessa situação. Tem cargo dentro da igreja, tem função dentro da igreja, tem uma boa família, tem uma vida financeira boa, ou ela não tem vida financeira boa, mas tem um emprego, tá tudo bem, tá tudo certo, mas ela não tem paz dentro de si, ela não tem alegria, ela não tem felicidade. Dentro de si há a angústia, a tristeza, a frustração, a decepção na vida dessa pessoa, no sentimento dela, mas às vezes ela não fala nada para ninguém, não conta para o pastor, não conta para os irmãos, não conta para a esposa, para os amigos. Muitos guardam dentro de si essa vida
porque acham que é ilícito falar, não pode contar, não pode dizer, mas dentro de si ela não tem nada de sentimento, de alegria, de paz, de felicidade. E é o que eu tenho visto, é o que eu tenho analisado nesses últimos dias. Mas por que será, gente? Por que será, irmão Luiz? É porque, olha, nós estamos vendo que as pessoas hoje estão vivendo esse padrão. Primeiro, elas acham que elas têm que correr atrás da conquista das coisas, dos bens terrenos. Se preocupar em conquistar casa, carro, comida, roupa. Estruturar a vida financeira, em ter as coisas. Estruturar a vida familiar, ser alguém para a família, ser alguém para a sociedade. Porque senão, o que vão pensar, o que vão achar? Eu não ter as coisas, eu não ser alguém na sociedade. Dentro da igreja, muitos têm igreja, são donos de igreja, muitos são pastores presidentes de igreja, são obreiros de igreja que desenvolvem, pastoreiam a igreja de Cristo Jesus, mas pastoreiam uma igreja, mas não tem aquele sentimento, aquela paz, não tem Cristo dentro de si, estão levando a igreja com a barriga, empurrando a igreja com a barriga, estão administrando apenas a igreja como se administra uma empresa. Mas é porque o foco dela, é porque o desejo dela, é porque ela não entendeu ainda, é porque essas pessoas, e talvez você está vivendo isso nesse momento, você não entendeu que vida espiritual não tem nada a ver, não tem nada a ver com vida secular, com vida material, com vida terrena. Uma coisa é você conquistar a vida terrena e viver na vida terrena e ser alguém na vida terrena, mas outra coisa é você conquistar a vida espiritual e ser alguém na vida espiritual para com Deus e viver na vida espiritual. E é o que muitos estão vivendo neste momento, estão vivendo o plano terreno, estão vivendo o momento natural, da natureza humana, da carne, da vida terrena, mas estão afastados da vida espiritual com Deus. Por isso eu quero dizer aqui para você desse texto, o apóstolo Paulo está trazendo um ensinamento, uma orientação para aquele que faz parte da igreja de Cristo, não é aquele que faz parte de uma igreja evangélica, ou faz parte de um ministério, não, é para aquele que faz parte do corpo de Cristo, aquele que é cristão, aquele que procura servir a Deus. Ele está dando orientação, ensinamento para que viva isso. Ele está dizendo assim, ó, vocês foram ressuscitados com Cristo, ou seja, ele está falando das pessoas que aceitaram a Cristo Jesus. Meu irmão, quem sabe, meu amigo, meu irmão, você aceitou a Cristo Jesus, desceu as águas do batismo, acha que está vivendo no mundo espiritual, mas talvez você não está vivendo no mundo espiritual. Você fez todos esses atos de descer o batismo, de aceitar a Cristo Jesus, fazer a declaração com a sua boca, e desceu as águas do batismo, pertence a uma igreja, está dentro de uma igreja frequentando, mas talvez você não está frequentando, vivendo, estando no mundo espiritual. Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado à direita do Pai, à direita de Deus. Coloque a tua meta, coloque a tua vida, coloque o teu alvo em buscar as coisas que são do alto. Buscar a tua salvação, a salvação da tua alma. Que a igreja Deus montou, Deus permitiu que fosse montada para se reunir, os crentes lá, os não crentes entrarem para ouvir a palavra da salvação, para levar para a salvação, para não ir para a perdição eterna. Hoje as pessoas estão indo dentro da igreja lá para buscar de Deus a bênção, a prosperidade. Não é isso que Deus quer que você vá buscar, bênção, prosperidade, não, está errado esse negócio. Foi invertido o sentido da igreja, o sentido de entrar na igreja. Lá na igreja você vai lá para orar, você vai lá para buscar, para pedir para Deus. É para Ele ajudar você a ter força na vida espiritual. Você vai lá para pedir perdão para Deus dos pecados. Ah, irmão Luiz, não posso fazer, pode fazer em casa, mas é para isso que se tem igreja. Para você orar, pedir perdão, se arrepender e ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de fortalecimento da tua fé para com Deus, para crer em Deus e crer na salvação, para não ir para a perdição.
Porque vida terrena, materialismo, emprego, dinheiro, essas coisas, você conquista correndo atrás, trabalhando, fazendo, se esforçando, suando para correr atrás disso. Deus não tem nada a ver com essas coisas. Deus não está preocupado se você é rico, se você é pobre. Deus não está preocupado se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Deus está preocupado se você tem comunhão com Ele ou não. E aqui que está o problema. As pessoas estão atarefadas em trabalhar, em conquistar, em correr atrás, em ter uma boa família, em ser alguém bom na sociedade, para as pessoas verem em todos os sentidos aqui na terra, mas não estão preocupados em ter comunhão com Deus. Querem ter comunhão com o pastor, mas não têm comunhão com Deus. Querem ter comunhão com a família, mas não têm comunhão com Deus. Querem ter o bom e do melhor na vida terrena, mas não têm o bom e o melhor na vida espiritual. E buscar essas coisas da natureza na vida terrena, elas não trazem espiritualidade, elas não trazem benefício espiritual, não. A única coisa que traz benefício espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a vida de oração, é a vida com Deus, a comunhão, é o Espírito Santo fazendo morada dentro de nós. E quando nós estamos vivendo com a nossa vida voltada, os nossos olhos, os nossos desejos, os sentimentos, voltado para as coisas terrenas, o Espírito Santo de Deus não habita em nós, não pode habitar em nós. E se o Espírito Santo não habita em nós, nós não podemos ser felizes, nós não podemos sentir alegria, paz, felicidade verdadeira, aquela paz, sabe aquela paz que Cristo disse, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Aquela paz que a Bíblia diz que a paz de Cristo Jesus excede todo entendimento, está além de todo entendimento e todo sentimento. E aí por isso ele diz, olha, portanto põe o seu interesse nas coisas que são do céu, pensem nas coisas que são pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O apóstolo Paulo não está dizendo para você não trabalhar, para você não conquistar, não. O apóstolo Paulo está dizendo para você trabalhar, conquistar, correr atrás da tua vida terrena, mas não ponha o teu interesse nessas coisas, não ponha o teu desejo, o teu sentimento nessas coisas, porque essas coisas, elas vêm com o trabalho, com a tua busca, com a tua conquista, ela vem, só que a vida espiritual, ela não vai vir, se eu e você não fizer o que tem que ser feito. Mas eu quero dizer aqui para você, quem sabe você está dentro da igreja, mas você não ora em casa, você não ora na igreja. Quem sabe você ora para somente deitar, para levantar. E você apenas diz na tua oração, olha, apenas se diz na tua oração, Senhor, obrigado pelo dia que passou, se abençoe esta noite para eu dormir em paz. Senhor, olha, abençoe o meu dia de hoje que está amanhecendo, fique comigo, me guarde, me proteja. E deu. Querido, Jesus e os apóstolos, na palavra de Deus, foi o que mais ensinaram a nós orar. Orar é clamar, é pedir, é interceder, é rogar, é expor para Deus as nossas deficiências, é buscar perdão, arrependimento na oração. É buscar comunhão, intimidade, é buscar paz, alegria, felicidade, é em oração. Ninguém tem comunhão com Deus se não orar, ninguém recebe nada espiritual da parte de Deus se não clamar, se não pedir. Então o meu conselho para você nessa tarde, quem sabe você está vivendo essa vida assim de frustração e não está dando certo a tua vida ministerial, espiritual, não está dando certo nada para você, você não tem o verdadeiro sentimento, você não tem alegria, você não tem paz, você não tem felicidade, você sente um vazio dentro de você, você trabalha, você tem família, você tem emprego, você tem dinheiro, você tem as coisas, você tem ministério, você tem cargo na igreja, mas você sente um vazio, você sente tristeza, frustração, decepção. Ei, está faltando você orar, está faltando você dobrar o teu joelho por tempo indeterminado, achar um momento e dobrar o teu joelho, é ali chorar, viu? Se você não chorar igual uma criança chora para o pai, pedindo as coisas, não vai ter efeito, porque a gente só tem sentimento na nossa oração quando nós choramos,
Se sinta um necessitado, se sinta alguém que não é nada diante de Deus, que nós temos que sentir assim, e vá para o joelho, lá no joelho, e diga: Senhor, comece a chorar: Senhor, eu sou ser humano, eu sou falho, eu sou pecador, eu não tenho nada de ti, eu preciso de ti, olha para mim, eu tenho tristeza, frustração, decepção. Comece a apresentar ao Senhor, comece a orar. Tire um tempo indeterminado de oração, mas ore, clame ao Senhor, exponha os teus sentimentos de necessidade tua espiritual de comunhão com Deus, mas ore, não apenas ore por 5, 10 minutos, não. Não exponha só tuas necessidades. Tem gente que dobra o joelho só para conversar com um banqueiro, achando que Deus é um banqueiro, achando que Deus é dono de loja. Não! Entenda que Deus é Deus. Vida espiritual é vida espiritual, vida material é material. Não confunda as coisas. Não vá pedir para Deus coisas materiais, vá pedir para Deus coisas espirituais, vá pedir para Deus comunhão, intimidade com Ele, salvação da tua alma, perdão dos teus pecados, comunhão com o Espírito Santo sobre a tua vida, presença do Espírito Santo em você. Coisas materiais você luta, você trabalha, você conquista, você corre atrás. Porque essa é outra área, é outra parte, é outra coisa, não tem nada a ver com vida espiritual. Então não use. É o que está acontecendo, as pessoas estão indo para dentro da igreja, os pastores, os obreiros da igreja estão convidando as pessoas para virem para a igreja, para fazerem um culto, para pedir a Deus as coisas terrenas. Não, está errado. Coisas terrenas nós conquistamos trabalhando. Igreja nós temos que ir para nós aprender, ter comunhão com Deus, para ouvir a palavra genuína, verdadeira de salvação. Coisa que também está escasso, porque estão usando a palavra de Deus para pregar a prosperidade, a conquista das coisas terrenas. Não, a Bíblia ela é simplesmente espiritual, para a conquista das coisas espirituais. Não confundam essas coisas, pelo amor de Deus. E se você quer mudança de vida para você, ouça o que eu estou te dizendo. Vá para o joelho, vá para a oração, clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus que perdoe você, que tire todo o interesse natural de dentro de você e coloque a presença do Espírito Santo em você, para que você tenha paz, para que você tenha tranquilidade, para que você tenha certeza da tua salvação. Porque de nada adianta, é bíblico, de nada adianta